Essa semana eu estava vendo um vídeo que uma moça que era natural de um país estava morando em um outro país e ela estava falando um pouco sobre as dificuldades de aprender aquela cultura. E uma das culturas que ela mencionou era que o filho dela já estava com 19 anos e ele, segundo a cultura daquele país, ele já tinha que sair de casa para poder viver a vida dele. E essa história que ela contava, e para ela era muito estranha, me fez lembrar sobre a síndrome do ninho vazio. Talvez você já conheça essa síndrome, mas existe uma outra síndrome também, que é a síndrome do ninho cheio. Quase não saiu, síndrome do ninho cheio. E a síndrome do ninho vazio, você conhece, que é quando os pais, os filhos, né? Quando os filhos saem de casa e os pais sentem uma falta enorme. Alguns pais entram em depressão, principalmente a mãe, e ela tem essa mania de querer interferir na vida do filho ou da filha, independente que ele saia de casa para casar ou não. E automaticamente, também em alguns casos, os filhos ficam naquela codependência dos pais. Tudo que eles vão fazer, eles pedem permissão aos pais e ficam aquela mistura que fatalmente não dá certo, né? Mas a síndrome do ninho cheio ao contrário, é quando os filhos não querem sair de casa, quando os filhos já têm uma idade considerável que não é para morar com os pais e eles querem ficar dentro de casa, querem ser dependentes dos pais e isso também gera uma grande confusão familiar. O fato é o que eu quero trazer aqui para você hoje, é que nós, como pais, que temos um pouquinho mais de experiência, que na verdade o crescimento dos filhos é uma troca de experiência, tanto da nossa parte com eles, quanto da parte deles com a gente também, mas isso é uma troca de experiências. Então nós devemos nos atentarmos para que a nossa vida seja guiada pelo Espírito Santo de tal forma que a gente saiba fazer essa preparação de saída da melhor forma possível. Porque tem alguns pais também, que foi o meu caso, por exemplo, que eu quero compartilhar aqui com vocês. A minha mãe, ela queria que a gente saísse logo de casa, estando preparado ou não. Mas quando, na verdade, eu especificamente saí, que a minha irmã, eu tenho duas irmãs, na verdade, da forma que as minhas irmãs saíram, não foi, assim, muito traumática. Mas a minha forma como eu saí, a minha mãe não aceitou muito bem, mas quando eu saí, na verdade, ela queria que eu saísse, né? Que ela queria viver a vida dela. Mas quando eu saí, ela tomou um choque. E quando eu já voltei, já depois de um tempo, já em um outro contexto da minha história, ela um pouco que me rejeitou e aquilo ali, naquele momento, me causou um trauma. Mas graças a Deus já fui curada para a honra e glória do Senhor. Mas o intuito desse vídeo que eu quero fazer com você hoje é para poder te alertar dessas condições. Porque você conhece um pouquinho a minha história, você sabe nos vídeos anteriores do que eu já falei, do que eu vivi. E quando aconteceu assim, aquela grande tristeza na minha vida, eu queria um pouco dominar e mandar na vida dos meus filhos. Eu queria fazer com que eles ficassem dependentes de mim, porque na verdade eu que estava dependente deles. Então a felicidade deles, a independência deles criava em mim uma frustração e eu queria de qualquer forma que eles dependessem de mim. Então isso foi dificultando o nosso relacionamento de forma drástica, mas também da forma que eu impedia diretamente e conscientemente eu impedia que os meus filhos vivessem a vida deles. Isso aí tudo, graças a Deus, já foi resolvido. Eu já entendi que a gente não cria os filhos para o mundo, a gente cria os filhos para Deus, né? Porque tem uma expressão aí que as pessoas falam, a gente cria filho para o mundo. A gente não cria filho para o mundo, a gente cria filho para honrar ao Senhor, né? Então eu já entendi isso e hoje a gente vive muito bem. Então talvez você esteja aí se apegando ao seu filho, não querendo que ele saia de casa, ou talvez querendo que ele saia de casa. Eu não sei qual é o seu contexto agora. Talvez você esteja triste, apavorada, porque foi a única coisa que te restou, né? Depois da situação que você passou, né? Que você sabe muito bem do que eu falo aqui no meu canal, que eu falo sobre restauração pessoal a partir de um trauma, uma dor que eu sofri. Então, depois que você acabar de ver esse vídeo, vê os vídeos anteriores para você entender o que eu tô falando. Então, quando aconteceu aquela grande dor na minha vida, o grande deserto, eu fiquei assim. Não queria que meus filhos vivessem a vida deles e fiquei em cima, fiquei querendo controlar e aquilo ali estava fazendo mal para todo mundo, porque enquanto isso também eu não vivia a minha vida. Então, se você hoje está nesse contexto de ficar com medo que talvez seu filho vai casar, talvez seu filho vai morar longe,
Você talvez está apavorada porque às vezes você está sozinha, ou às vezes você não se apegou a sua vida toda, colocou todas as suas expectativas nos seus filhos e agora os seus filhos vão viver a vida deles e você está nessa insegurança, nessa incerteza. Deixa Deus tomar conta desse próximo passo na sua vida. Deixa o Senhor te guiar para que você deixe que isso aconteça de forma natural e que você possa desfrutar junto com seus filhos das decisões dele. E talvez também você tenha um filho dentro de casa, ou uma filha, ou filhos que também já estejam no tempo de saírem de casa e eles relutam com medo de ter uma independência e que você seja esse homem ou essa mulher, não sei se quem está me assistindo é um homem ou é uma mulher, que você seja essa pessoa usada por Deus para preparar os seus filhos para saírem de casa também. E se você gostou desse conteúdo, aqui eu falo sobre restauração pessoal, mas de uma forma geral, tanto de homem quanto de mulher, como de família, de filhos, trabalho, eu falo de tudo, que a sua vida pessoal, que a sua vida profissional, mas acima de tudo a sua vida espiritual com o Senhor, ela seja restaurada. Amém? Eu te encontro no próximo vídeo em nome de Jesus. Tchau, tchau.